Imagine um império que se estendia desde as férteis terras do Nilo até as areias escaldantes da Ásia Central. Um reino onde a sabedoria dos magos se entrelaçava com a força dos guerreiros. Um lugar de mistérios ancestrais e tesouros escondidos. Os persas, esses vizinhos poderosos dos gregos, os conquistadores do Egito, os arquitetos de um império que rivalizava com o romano, eram os protagonistas dessa história. Mas quem eram esses povos que, por séculos, moldaram o destino do Oriente Médio e, ainda hoje, fascinam e intrigam a humanidade? Nesta jornada, vamos desvendar os segredos de uma civilização muitas vezes ofuscada por seus contemporâneos, mas que deixou um legado duradouro. Originários das estepes da Ásia Central, os persas, um povo indo-europeu, migraram para o Planalto iraniano por volta de 1000 anos antes de Cristo. Ao se estabelecerem nessa nova região, entraram em contato com as civilizações mesopotâmicas, assírias e os medos, absorvendo elementos culturais que moldariam sua identidade e, posteriormente, permitiriam a construção de um vasto império. A fusão cultural foi gradual e profunda. Dos mesopotâmicos, os persas herdaram um sistema de escrita cuneiforme adaptado, avanços na agricultura e na organização administrativa, além de conhecimentos astronômicos e matemáticos. Dos assírios, adotaram técnicas militares eficazes e uma estrutura administrativa centralizada. Por fim, a conquista do Império Medo, no século 6 a.C., sob a liderança de Ciro, o Grande, consolidou a unificação das tribos persas e permitiu a expansão territorial. Com Ciro, a Pérsia iniciou uma meteórica expansão territorial, conquistando vastas regiões da Ásia e do norte da África. Essa rápida ascensão foi impulsionada por uma eficaz estratégia militar, aliada a uma política de tolerância religiosa e cultural, que permitiu a integração pacífica dos povos conquistados. O Império Persa, um dos maiores e mais influentes da antiguidade, construiu seu vasto domínio através de uma máquina militar eficiente e bem organizada. Sua força bélica era temida por muitos povos da época, e suas conquistas moldaram o curso da história. Organização militar. Exército. O exército persa era composto por diversas unidades, cada uma com suas especialidades. Havia a infantaria, formada por soldados de a pé, a cavalaria, composta por cavaleiros, e os arqueiros, que utilizavam arcos e flechas. A infantaria era dividida em unidades menores, chamadas de espadas, facilitando o comando e a manobra em batalha. Frota. A frota persa era uma força naval poderosa, especialmente após as reformas de Dário I. Ela era fundamental para o controle dos mares e para o transporte de tropas e suprimentos. Logística. Os persas desenvolveram um sistema de logística eficiente, com estradas e postos de abastecimento ao longo de todo o império. Isso permitia que as tropas se movessem rapidamente e fossem abastecidas de forma constante. Táticas militares. Os persas utilizavam diversas táticas militares, adaptando-as às diferentes situações de combate. Algumas das características mais marcantes de sua estratégia eram: superioridade numérica. Os persas frequentemente superavam numericamente seus inimigos, o que lhes permitia cercá-los e esgotá-los em batalha. Cavalaria. A cavalaria persa era utilizada para perseguir os inimigos em retirada, flanquear as tropas inimigas e proteger a infantaria. Arqueiros. Os arqueiros persas eram famosos por sua precisão e alcance, e eram utilizados para enfraquecer as linhas inimigas antes do combate corpo a corpo. Engenheiros. Os persas utilizavam engenheiros para construir pontes, túneis e outras estruturas que facilitavam a invasão de cidades e fortalezas. Os imortais eram a elite guerreira do poderoso Império Persa. Essa unidade de infantaria pesada, composta pelos melhores combatentes persas, era temida em todo o mundo antigo. Por que imortais? O nome não se referia à imortalidade literal, mas à capacidade da unidade de manter seu número sempre constante. A cada perda,
um novo guerreiro era imediatamente incorporado, garantindo que a força de 10.000 homens permanecesse inalterada. Essa estratégia psicológica era poderosa, pois dava a impressão de uma força invencível. Treinamento e equipamento. Os imortais eram escolhidos a dedo e submetidos a um treinamento rigoroso, dominando diversas armas e táticas de combate. Equipados com armaduras e armas de alta qualidade, eram a ponta de lança das invasões persas, abrindo caminho para o restante do exército. Papel estratégico. Sua presença em batalha era um sinal claro da determinação do rei persa em conquistar. Os imortais eram a força de choque, rompendo as linhas inimigas e intimidando os oponentes. O Império Persa deixou um legado de conquistas territoriais que moldaram o mapa do mundo antigo. Sob o comando de líderes visionários como Ciro, o Grande, e Dário I, os persas expandiram seus domínios por vastas regiões da Ásia, África e Europa, unindo povos e culturas diversas sob um único império. Ciro, o Grande, o fundador do Império. Ciro, o Grande, é considerado o fundador do Império Persa. Suas campanhas militares foram marcadas pela habilidade estratégica e pela tolerância religiosa. Ele conquistou a Babilônia, libertando os judeus do exílio e permitindo-lhes reconstruir o Templo de Jerusalém. Essa atitude tolerante e justa contribuiu para a estabilidade e a expansão do Império. Dário I, o consolidador do Império. Dário I, sucessor de Ciro, consolidou o Império e o organizou de forma eficiente. Dividiu o Império em satrapias, províncias, instituiu uma moeda única, o dárico, e construiu uma vasta rede de estradas que facilitava a comunicação e o comércio entre as diferentes regiões. Sob seu reinado, o Império Persa atingiu seu apogeu territorial, estendendo-se da Índia à Líbia. Xerxes Ptolemy, filho do poderoso Dário I, ascendeu ao trono do vasto Império Aquemênida em 486 a.C., com a ambição de unificar o mundo sob seu domínio. A Grécia, com suas cidades-estado independentes e espírito guerreiro, era um espinho no lado persa. A derrota de seu pai na Batalha de Maratona havia deixado um gosto amargo de vingança. A grande invasão. Para realizar seu sonho, Xerxes I organizou uma das maiores forças de invasão já vistas até então. Exércitos de diversas partes do Império marcharam em direção à Grécia, acompanhados por uma frota naval imponente. A travessia do Helesponto, ponto mais estreito entre a Ásia e a Europa, foi realizada sobre uma ponte de barcos, um feito de engenharia impressionante para a época. Termópilas e a derrota naval. Embora os espartanos sejam os mais famosos por sua participação na Batalha de Termópilas, é crucial ressaltar que os gregos como um todo desempenharam um papel fundamental nesse confronto. A Batalha de Termópilas, ocorrida em 480 a.C., foi um marco crucial na Segunda Guerra Médica, opondo as cidades-estado gregas ao poderoso Império Persa, liderado por Xerxes I, resistência grega em Termópilas. Embora tenha resultado em uma derrota militar, foi uma vitória moral de grande importância. O sacrifício dos guerreiros gregos inspirou as demais cidades-estado a continuar a luta contra os persas. A frota persa, por sua vez, sofreu uma derrota esmagadora nas batalhas de Salamina e de Micale, graças à tática naval superior dos gregos. Essas vitórias marcaram o início do declínio do domínio persa no Mar Egeu. Meu nome é Osimandias, Rei dos Reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Assim diziam os versos de Osimandias, do poeta inglês Percy Bysshe Shelley, que ecoam através dos séculos como um lamento sobre a impermanência do poder e a inevitabilidade da decadência. Assim como a estátua colossal do faraó egípcio, o Império Persa, outrora grandioso e invencível, sucumbiu ao tempo e às forças da história. As guerras médicas foram um dos catalisadores do declínio do Império Persa, mas não o único. Problemas internos, como a crescente insatisfação dos povos conquistados e a corrupção na administração, também contribuíram para o enfraquecimento do Império. A vastidão do território persa dificultava o controle centralizado, e as sátrapas,
Governadores das províncias muitas vezes agiam de forma autônoma, minando a autoridade do grande rei. Além disso, a ascensão de novas potências, como a Macedônia de Alexandre Magno, representou uma ameaça externa cada vez mais grave. Após as guerras médicas, o Império Persa enfrentou um novo desafio: a ascensão de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia. Alexandre era um jovem e ambicioso conquistador que visava unificar o mundo conhecido sob seu domínio. Com um exército altamente disciplinado e inovador, Alexandre, o Grande, iniciou uma série de campanhas militares que o levaram a conquistar vastos territórios, incluindo o Império Persa. Em 331 a.C., na Batalha de Gaugamela, Alexandre derrotou decisivamente o exército persa liderado por Dário III, o último grande rei aquemênida. Essa vitória marcou o fim de uma era de prosperidade e conquistas do Império Persa, dando início a um período de grande expansão cultural e política. O legado deste povo perdura por séculos até os dias de hoje. Os persas foram verdadeiros mestres da engenharia. Além de construir uma extensa rede de estradas e um eficiente sistema postal, eles desenvolveram uma tecnologia incrível para sobreviver no deserto: os Yakshals. Imagine uma geladeira gigante feita de barro e capaz de manter o gelo durante todo o verão, mesmo em um clima quente e seco. Essa era a função dos Yakshals. Os persas construíam essas estruturas em forma de cúpula com materiais especiais e técnicas de isolamento avançadas. Durante a noite, eles coletavam água e deixavam congelar dentro do Yakshal. Nos dias secos de verão, o gelo era usado para refrigerar alimentos, bebidas e até mesmo para criar ambientes mais frescos. A arquitetura inspiradora do povo persa era rica em detalhes e inovações. Os palácios persas eram verdadeiras obras de arte, com jardins exuberantes e mosaicos coloridos. A invenção dos Yakshals mostra como os persas eram capazes de usar a engenharia para superar os desafios do ambiente em que viviam. Essa habilidade de adaptar a arquitetura às condições naturais influenciou muitas outras civilizações. O zoroastrismo, antiga religião oficial do Império Persa, seus ensinamentos se baseavam em uma profunda dualidade entre o bem e o mal, personificados por Ahura Mazda e Angra Mainyu, respectivamente, influenciaram de forma significativa o pensamento religioso de muitas culturas. A crença zoroastrista em um dia do juízo final, no qual as almas seriam julgadas de acordo com suas ações na vida, e a concepção de um paraíso e um inferno como destinos pós-morte, foram ideias poderosas que reverberaram por séculos, encontrando eco em religiões posteriores, como o cristianismo e o islamismo. Além disso, o zoroastrismo foi pioneiro ao conceber um Deus único, criador de todas as coisas, antecipando assim uma das principais características do monoteísmo. E assim chegamos ao fim dessa jornada. Se este conteúdo lhe foi útil, peço que deixe um like e se inscreva para mais vídeos como este. Te vejo na próxima.